Olá, queridos amigos, hoje vamos dar continuidade ao tema do último vídeo, Santificarás o dia do descanso. E hoje com uma pergunta um pouco mais específica: será que ainda hoje, nos dias de hoje, nós precisamos guardar o dia do sábado como um dia santo? Ou se de repente alguém vem perguntar para você: tá, Mateus, você guarda o sábado? O que você responde? Então é sobre isso, sobre esse tema que nós queremos conversar nesse vídeo. Então vem com a gente. Na narrativa da criação, Deus separou o sétimo dia para descansar. Ele parou de produzir. Depois de ter feito o universo, no sétimo dia, ele descansou e abençoou aquele momento e viu que tudo era muito bom. O que aconteceu depois? Vocês sabem muito bem. O pecado entrou na realidade da criação, o ser humano se afastou do Deus Criador, porém Deus vai ao encontro do seu povo com um plano de salvação. E através de Moisés, Deus entregou o que nós conhecemos como várias leis, mas também especialmente os 10 mandamentos. E dentro desses mandamentos tinha o dia do sábado, a lei do sábado. No sétimo dia, chamado o dia do descanso, ninguém deveria trabalhar. Nem os homens, nem os animais, nem a própria terra, para sustento ou por obrigação. E através dessa lei, Deus tinha dois propósitos. Um desses propósitos era social, ou seja, algo que a gente já comentou no último vídeo, a fim de descansar, que o povo descansasse. Esse era o ritmo, poderíamos dizer assim, que Deus colocou no Antigo Testamento. No sétimo dia, tanto as pessoas como os animais descansavam de suas atividades. No sétimo ano, a terra descansava, ou seja, não havia plantações naquele ano. E com 50 anos, ou seja, 7 vezes 7 anos, aí tinha todos os débitos eram cancelados e as terras voltadas aos seus donos originais. Então, essa era a maneira que Deus havia colocado, organizado para que o povo vivesse naquele tempo, né, registrado no Antigo Testamento. O segundo objetivo de Deus ter dado esse mandamento, essa lei, tem um propósito espiritual. O sábado não era um dia para o povo não fazer nada, ou o dia da preguiça. Pelo contrário, era um dia para celebrar a criação que Deus havia feito. Dia de orações, de festas, de danças, de salmos, celebrando tudo aquilo que Deus havia feito. Mas também era uma oportunidade de festejar e celebrar a libertação que acabaram de presenciar lá na saída do Egito. Agora não são mais escravos, mas são um povo de Deus livres. Ou seja, guardar o sábado significava então parar de trabalhar para si, para o seu próprio benefício, e deixar Deus trabalhar nas suas vidas. Era o dia de ir no templo, de oferecer sacrifícios, um dia de arrependimento, um dia de louvor, um dia de ação de graças. Era uma oportunidade de viver em comunhão com Deus, essa liberdade que receberam da parte de Deus. Ou seja, o sábado foi reservado por Deus para o bem do próprio homem, para recuperar o seu físico, mas também para trazer a união de Deus com o seu povo, uma união espiritual com Deus Criador e o Deus Redentor. Era uma oportunidade deles presenciarem e vivenciarem o sagrado. Ou seja, como a gente viu no vídeo passado, o sábado ele tinha como propósito de ser uma marca, um sinal. Ele apontava para algo. Era um compromisso que eles tinham com Deus. Em outras palavras, era o testemunho de fé que eles tinham também em relação às pessoas, às nações que estavam ao seu redor. Talvez a pergunta que você deva estar se fazendo é por que então hoje nós não observamos mais o sábado como um dia santo? Os líderes judeus, com o passar do tempo, haviam feito do sábado uma forma de escravizar, de oprimir, de dominar. A gente vai perceber ao longo da história que o dia do sábado perdeu o seu sentido, o seu propósito, virou uma observância externa, vazia, e o propósito que era de trazer comunhão entre Deus, o Criador, com a sua criatura, com o propósito de ser um testemunho de fé para as outras nações, se tornou sem sentido. Por isso Jesus, ao vir ao mundo, ele vai nos ensinar de que o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Em outras palavras, Jesus é o Senhor do sábado. Ele deixa claro que a marca de ser filho de Deus não é mais externa, uma tradição, uma festa, um dia, mas o seu próprio nome. O seu nome, Cristo, que morreu e ressuscitou por mim e por você. Uma segunda pergunta que normalmente nós ouvimos é a respeito do domingo. Então, por que os cristãos utilizam o domingo como dia de culto? Ora,
Deus deseja que seus filhos vivam em união, em comunhão, em torno da palavra e dos sacramentos. E para que isso aconteça, um dia precisa ser escolhido. E os cristãos desde cedo escolheram um domingo para celebrar ou para se reunir. E o domingo lembra a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a cada domingo ele faz com que nós possamos celebrar a vitória da vida sobre a morte, a vitória de Cristo, que venceu o pecado, a morte e o diabo. E nós recebemos isso por meio da fé. Mas não somente no domingo que nós podemos descansar, mas também ao longo do nosso dia, mesmo que seja por momentos pequenos, nas nossas vocações, no lugar onde Deus nos colocou. Podemos parar, meditar e agradecer esse Deus que nos criou, redimiu e santificou. Santificamos o dia do descanso quando reconhecemos que Jesus fez todo o trabalho por nós. Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Por isso, quando tivermos oportunidades no corre-corre diário da nossa vida, vamos parar sim para santificar ou para descansar no Senhor. Por isso, quando alguém te perguntar se você guarda o dia do descanso, você pode dizer com muita tranquilidade que sim, porque ao ouvir a voz de Deus, ao meditar nessa voz dia a dia, ao estar em contato com a palavra e com os sacramentos, nós descansamos no Senhor e pelo Santo Espírito somos renovados diariamente para viver essa esperança eterna em Cristo Jesus. Esse foi o Momento Drops Luterano aqui da Congregação Concórdia de Moema. Eu sou o pastor Matheus Schmidt. Foi uma alegria ter a sua companhia aqui junto conosco. A gente convida, se você gostou desse vídeo e quiser compartilhar ele para frente, que Deus possa abençoar a sua vida e através dessas ações. Que Deus abençoe você, um forte abraço e até a próxima.